fábrica, ninguém chama de fábrica na Microsoft, todo mundo chama de Hara, por motivos óbvios. Eu trabalho num time que a gente chama de DX, agora mudou, o departamento mudou, você deve ter falado disso na Microsoft, o departamento mudou de sexta para segunda. Eu trabalho numa área que eu chamo de Commercial Software Engineer, o nome mais bonito que DX, porque DX era Developer Experience, e a gente trabalhava basicamente com ICBs. Então, tudo que a empresa que desenvolve alguma solução e comercializa é o que a gente trabalhava. No meu caso, eu sou um cara de infra no meio do grupo de dev, então é um pouco tenso o trabalho lá. Eu estou na Microsoft desde 2007, antes eu trabalhei eu era especialista de produto na área de virtualização e gerenciamento, e aí depois agora estou mais focado de 2 a 3 anos para cá no Azure, basicamente. Antes disso eu trabalhei na HP, Dell como engenheiro na parte de failover clustering, serviço de alta disponibilidade, eu mexia só com isso aqui. E antes eu trabalhei por uns 10 anos com uma outra consultoria. Então, e antes de trabalhar que era só Microsoft, basicamente. Em 97 eu comecei a trabalhar nessa outra empresa. E antes disso eu era administrador Novell. Vocês aqui trabalhando com Novell aqui, ou Fantastic, que era a vida mais fácil com o P-Console e já resolvi. Bem mais simples. Ok. Bom, qual que é a minha ideia hoje aqui de mostrar para vocês? Primeiro eu vou mostrar como é que funciona o serviço de Kubernetes usando o ACS, que é o Azure Container Service. Qual que é o ponto aqui? Eu não sou especialista de Kubernetes, só para deixar bem claro. Mas o problema que eu tinha era, eu estava com uma equipe, a gente estava num projeto, e o meu cliente queria utilizar. A gente precisava desenvolver um projeto rodando em containers. E aí qual foi a dificuldade? Eu peguei o guia do Kubernetes, como é que faz o deploy da máquina. Cara, comecei a olhar aquilo ali e falei, nossa, isso aqui eu não vou conseguir botar isso aqui nem a pau em uma semana. Tem coisa que eu não entendo, realmente como é que vai funcionar a parte de storage, não sei o quê. E aí foi a minha dificuldade. Aí o que eu fiz? Bom, vou tentar fazer pelo método mais simples. E imaginando como é que seria o dia a dia, vamos supor que talvez eu sei que sim, muito provavelmente você já deve estar trabalhando bem mais pesado com um serviço de container com orquestradores, com Mesos, DCOS, assim por diante. Mas vamos imaginar o cara que nunca mexeu nada com isso aí, e precisa botar isso aqui rápido em 2 dias, 1 ou 2 dias, botar no ar num ambiente desse. Então essa é a ideia que eu quero mostrar para vocês hoje, como é que eu consegui fazer isso em pouco tempo. Tá? Não foi muito fácil, algumas coisas eu tive que apanhar, tive que dar uma olhada, consultar a documentação do Kubernetes para ver como é que funciona, mas vamos lá. Então a primeira coisa, seguinte, eu tenho que criar um ambiente para poder suportar o Kubernetes no Azure. Eu não vou mostrar nenhum PPT, tá? A ideia é mostrar bem na prática, passo a passo, como é que dá para fazer isso aqui. Então vamos lá. Aí eu posso. Ok, agora ficou mais fácil. Então a primeira coisa eu faço o seguinte, você acessar o portal do Azure, ou Azure, não tem nenhuma pronúncia certa, pessoal. O pessoal fala tudo quanto é jeito lá na empresa, ninguém se entende, então se vocês acharem melhor, tá bom. Então, isso aqui é o portal. Tudo que a gente faz dentro do Azure, ou do Azure, ele tem que estar dentro de um grupo. Tá? Essa é a primeira lógica básica. Tudo tem que estar dentro de um resource group, que nós chamamos. É a forma como ele organiza os objetos. Tá, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou criar um grupo de recursos aqui, chamado de, vamos lá, resource group. Eu já tenho uma pancada aqui que eu criei aqui de testes, mas eu não vou usar esses caras aqui, vou fazer um novo para poder mostrar para vocês o passo a passo. Então vamos lá. Vou criar um Hara RG, sei lá, 14. 14 está um número bom. E aqui eu tenho que escolher em qual localidade que vai ficar esse recurso. Então vou pegar West e US, tá bom? Perfeito. Então eu já estou colocando, onde é que eu vou colocar o meu recurso, os mecanismos? Dentro desse cara aqui que é o Hara RG 14. Tá jóia. Então ele está pronto aqui. Aí o que eu fiz? Para poder facilitar, eu costumo sempre digitar e marcar tudo que eu estou fazendo passo a passo, eu fiz um guia. Como é que está fazendo esse deployment? Então eu vou fazer o seguinte, vamos lá na prática. Então, como é que funciona esse cara? Eu criei tem um GitHub meu aqui, que é o Fábio HRMS. Aí tem um cara que eu criei aqui, que é o Kubernetes, que é justamente a ideia de hoje. Como é que eu vou fazer essa criação? Tá? Para poder funcionar isso aqui, primeiro tem que ter uma conta no Azure, tá? Pode ser uma conta de teste o suficiente. E linha de comando, é o cara que eu vou usar aqui, o CLI.
O CLI, a gente tem algumas formas de poder gerenciar o Azure por linha de comando. Pode ser por PowerShell, para quem está acostumado com o ambiente Microsoft, ou por CLI. Particularmente eu prefiro CLI porque é bem mais rápido, algumas coisas. E aí vem um problema, posso instalar o CLI no command do Windows ou instalar no Linux, no Bash. Então para poder facilitar um pouco mais, eu instalei aqui o Bash que vem com o Windows 10, que eu achei que era bem mais simples. E isso aqui não é da minha máquina, tá? É do projetor aqui, alguma coisa. Não é minha máquina para fazer isso aqui. Mas é engraçado, porque eu estou fazendo. Não, está geral. Deve ser alguma coisa na gaveta. É alguma coisa no cabo aqui. Não vou alcançar o cabo, não. Só se tirar e colocar de novo, tá? Dá pra ver? Bom, vocês conseguem enxergar aqui, né? Eu vou tentar fazer um esforço de tentar mostrar. Bom, o que eu fiz aqui? Então, nesse caso aqui, eu instalei o CLI. Eu já deixei o link para fazer o procedimento de instalação, tá? Então, tá sossegado. Então, vamos embora. Então, a primeira coisa que eu fiz é que eu fiz aqui pelo portal, mas eu podia ter feito por linha de comando. Não chega. Não tem problema, acho que dá pra... Vou dar um jeito de contornar. Obrigado. Ok, essa era a linha de comando que eu teria que ter feito. Eu dou o comando AZ, né? Eu falo que eu quero criar um grupo, eu dou o nome do grupo e em qual localidade eu quero criar. No caso, já fiz uma interface gráfica, então esquece essa parte. E aí vem a parte legal, eu vou criar o ACS. Qual que é a ideia do ACS? A ideia é o seguinte, imagine que você quer montar um cluster de Kubernetes, poderia ser de outros orquestradores, né? A gente suporta atualmente Kubernetes, TCOS e Docker Swarm, tá? Legal. Não suporta todos ainda. Então, qual que é a ideia? Eu vou fazer por linha de comando, vou criar esse ambiente e o que é legal? Ele já vai criar as máquinas para mim, o servidor de master, os agents também, vai criar o balanceador de carga, vai criar saídas de firewall. Quem vai cuidar dessa parte para mim vai ser o ACS e não eu. Porque uma coisa que eu estava pensando, bom, eu não quero ficar cuidando do servidor. Eu quero que, deixa a infraestrutura cuidar isso aqui para mim, eu só me preocupo em subir as aplicações desse cara. Tá? Então, essa é a linha de comando. Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Aqui eu vou fazer agora, deixa eu ver. Eu vou fazer essa linha de comando. Então, aqui eu passo na linha de comando que eu estou criando, o tipo de orquestrador. Acho que vai ter que ser no Benjamin. Beleza. Ok. Então vou fazer um pouco diferente aqui, legal. Então o que eu estou fazendo aqui nessa linha de comando, basicamente é isso aqui. Eu vou falar qual que é o resource group, no caso eu clico no número 14, né? Aqui, ó. Ok. 14, o nome desse cluster que eu estou criando. Então vamos colocar aqui Rara Kubernetes 14. O prefixo DNS que ele vai utilizar, vou chamar também de 14. Deixa eu mudar aqui. Legal. Essa é a parte legal. Quantos agents? Então, por padrão, ele costuma subir 3. Então, ele vai subir um master e mais esses dois, no caso, eu coloquei como 2 agentes, né? Mas eu posso mudar. Tá? E aí eu vou mostrar também depois algumas coisas a mais que vocês conseguem fazer. Mas, basicamente, ele vai criar uma máquina master e 2 agents. Tá bom? Isso aqui eu posso... Aí vem a parte legal dessa história toda. Se eu precisar aumentar a quantidade de agents, eu só passo uma única linha de comando e falo assim, agora eu quero 10, eu quero 15, quero 8, quero 4. E ele se encarrega de subir essas máquinas, preparar e juntar no cluster, sem que eu tenha que fazer nada. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, vou só subir com 2 e vou mandar com que ele gere já a chave SSH de forma automática. Tá? Então,
a princípio isso aqui já dá o suficiente para poder rodar. Então, beleza? Ok. E aí já mandei executar o comando. O que ele está fazendo agora? Se eu olhar no portal do Azure, ou do Azure, enfim, e começar a dar um refresh naquele resource group, ele vai começar daqui a pouco a aparecer uma informação. Ele vai fazer o seguinte, ele vai criar a informação, vai aparecer daqui a pouco o deployment, tá? Olha o que ele vai fazer. Ele vai criar essas máquinas e vai começar a montar o ambiente. Eu não falei para você que se eu posso, de forma automática, o cluster pode criar as regras de balanceamento para mim, tudo isso? Para imaginar uma coisa. Normalmente é o administrador que tem que ir lá criar essa regra, ele que tem que criar o balanceamento de carga, tudo isso. Nesse caso, é o cluster de Kubernetes que vai fazer isso aqui para mim. Como é que ele faz isso se ele não é um usuário? Essa que é a grande sacada. Quando eu faço pelo ACS, eu dou permissão para que a aplicação seja um usuário. Então a própria aplicação conversa com o Azure e ela vai pedindo, olha, cria essa regra no balanceador, cria essa regra no firewall, sobe mais uma máquina, tira mais uma máquina. É como se a aplicação fosse um user, tá? Então, aqui ó, ele já está começando a criar, já está criando os objetos. Isso aqui que é a parte engraçada da brincadeira. Ele já está subindo aqui as rotas. Isso aqui é o que nós chamamos de firewall, que é o nosso primeiro camada de firewall, que é o NSG, o Security Group. Já está criando as máquinas e está colocando o que nós chamamos de uma Availability Set, que é uma forma de a gente proteger as máquinas para que, quando tiver uma manutenção programada, ele não reinicie, por exemplo, o hack físico de uma vez, todos os hacks onde estão a aplicação. Tá? E aí uma coisa bacana, se eu olhar aqui, olha lá, a primeira coisa que ele já fez foi justamente dar permissão para o objeto que eu estou criando, para que ele possa fazer essas ações sozinho, sem que dependam de mim. Tá? Então já está começando a propagar, e daqui a pouco, ele já vai terminar aqui, ó, já está criando mais objetos. Começou a criar as placas de rede virtuais, as máquinas, e aí vai. E uma coisa, se eu quiser ver com mais detalhes, cada operação que ele está fazendo nessa história toda, apesar de ter rodado uma linha de comando, eu posso pegar aqui o deployment que ele está fazendo, e aí eu começo a ver alguns detalhes. Então eu posso clicar nele aqui, e aí você vê algumas coisas bem interessantes. Então, ó, lembra que eu falei que o roteamento de comando vai criar com 2 agents? Aqui, ó, o nome. Isso aqui é a parte interessante. Por padrão, ele tem que saber qual é o tamanho de máquina que eu tenho que criar no Azure. Porque no fundo, isso aqui é um hardware, um servidor virtual. Então ele cria que nós temos uma máquina padrão D2V2. A parte bacana, quando terminar esse deployment, eu posso pegar tudo isso aqui e transformar num script JSON. E vou lá e altero. Olha, eu não quero uma máquina D2, eu quero uma máquina D8, que tem mais processadores, mais memória e por aí vai. Tá? E uma outra coisa legal. O Kubernetes ele está em modo preview para o Windows Server, tá, ok? A gente está testando ele, ainda não está disponível, dá para instalar quem quiser, né? Mas, por enquanto, para o serviço de acesso ele não está disponível. Se ele faz em cima de Linux, qual que é a distribuição que ele usa? Então aqui, se você olhar com mais detalhes, você vai ver que ele usa ele vai estar aqui mais na frente, aqui ó, ele usa um Ubuntu 14, tá? E aí uma coisa que eu estou testando, isso aqui eu não terminei de customizar, é mudar no template para que ele use outras distribuições Linux, tá? Para ver se funciona. Então, ele está aqui criando, está criando o ambiente aqui para mim. Crash, vamos voltar para o overview. Tá, ó. Bom, no caso, eu já tenho o ambiente pronto, ok? Então, eu só quero mostrar para vocês quanto é o processo de criação, tá? Que é algo bem simples, já vai botar no ar. Então, aqui eu já tenho um grupo de recursos criado. Aqui no RG. Então, aqui eu já criei já um ambiente, ele está bem simples, né? Não tem tanta configuração criada, mas é basicamente o que eu fiz. Eu subi um ambiente com 2 ou 3 agents, né? Não, tá com mais, está com 3 agents aqui e um master. Vocês dá para ver aqui, ó. Então, o master e os 3 agents, né? Ele já criou a rede para mim. E esse cara, depois que você faz tudo isso, aí vem a parte B. Depois de ter criado, eu consigo chegar ao rodo manejo de comando aqui para checar se ele foi criado ou não. Então, basicamente, eu dou um AZCS, dou um show e mostro se esse cara,
já foi criado o grupo e os recursos lá dentro. Tá? E aí o que eu fiz? Bom, aí tem umas coisas bem legais. Você pode mudar também naquele mesmo o comando. Ele cria sempre com um master e, por padrão, 3 agents. Né? E se eu quisesse ter 2 masters? Então eu posso fazer o seguinte: na própria linha de comando, quando eu estivesse rodando a criação, eu podia ter excluído esse cara aqui. Aumentar a quantidade de masters, né, para 2, por exemplo. Outra coisa legal, eu quero mudar o tamanho da instância. Né? Está aqui o procedimento. Eu podia ter rodado na própria linha de comando. Eu falo o seguinte: não quero usar uma D2V2, eu quero usar uma D3, uma D15, uma F8. É a nossa nomenclatura. Para quem está acostumado com a AWS, seria a M3, uma T2 e por aí vai. Tá bom? Bom, feito isso, depois que ele subir no ar, o meu cluster, que daqui a pouco já vai terminar, se eu olhar aqui na linha de comando, não, ainda está rodando ainda. Eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que pegar as credenciais que eu tenho, que ele criou no ambiente do cluster Kubernetes, e baixar para o meu CLI. Para que eu possa, por linha de comando, começar a rodar os comandos do kubectl e começar a gerenciar esse ambiente. Então, aqui eu já deixei o procedimento para instalar o kubectl, tá? E como é que eu copiei as credenciais. Tá? Feito isso, assim que ele acabar, ele demora, o tempo que ele demora para fazer tudo isso aqui. Independente da quantidade de máquinas, já fiz um teste com 10, com 20 e com 2. O tempo é em torno de 12 minutos, tá? Para a criação toda. Então, em 12 minutos já vai estar pronto, liberado, o ambiente já pode testar. O que é legal? Putz, eu quero fazer o teste de uma aplicação rápido, não quero ficar criando a máquina, instalando, configurando. Pode rodar para essa linha de comando e já vai montar um ambiente para você. Tá? Então, isso aqui é bem legal. Deixa eu ver um outro teste aqui. E aí, se eu quiser depois checar, já está instalando aqui a versão e o ok. E aqui, esse aqui é o do meu ambiente que já está funcionando, que eu já deixei configurado, né? O outro cluster, tá bom? Bom, então vocês viram que é bem tranquilo fazer o processo de criação. E aí veio algumas dificuldades que eu tive. Bom, como é que eu faço para acessar o portal, o dashboard do Kubernetes? Né? Então, eu montei o processo. Bom, eu vi que tinha que abrir um proxy. Então, eu fiz não ficou muito legal, mas... Ok. E aí, deixa eu ver aqui no console. E aí eu caio eu já consigo acessar o meu dashboard, que já está montado. Esse aqui é daquele que você já tinha montado antes, tá? Se eu tivesse feito agora, também ia dar na mesma. Tá? E aí eu comecei a montar. Pô, beleza, agora já estou conseguindo conectar pelo menos no ambiente. Bom, qual que é a parte que faltou depois? Aí veio o seguinte, uma coisa que o pessoal tinha me pedido, durante o processo que a gente está fazendo o hackathon, eu preciso criar ambientes separados de desenvolvimento, né? Os outros namespaces. Então eu criei aqui eu deixei listado a linha de comando para criar, né? Então eu fiz um namespace dev, e aí para poder listar todos os namespaces que eu tenho, isso aqui é realmente desse ambiente, então... eu criei alguns só para testando, né? Porque eu precisava testar algumas aplicações aqui, então fui criando um ambiente separado, e aí passando para cada um da equipe poder mexer com esses cenários. Legal, não, mas foi o que deu para fazer na hora. Legal. Aí começou algumas coisas bacanas, né? Aí depois eu só deixei daqui mais para quem tinha interesse, como é que eu faço rodar alguns comandos, né? Peguei os comandos que eu mais utilizei para poder criar algumas aplicações e assim por diante, né? Deixamos o Nginx e por aí vai. Qual era o objetivo que eu tinha montado nesse ambiente? A gente queria fazer um teste com uma aplicação que minha área criou. Quem veio no último encontro do DevOps, o Gesiel está aqui, ele apresentou sobre a parte de Windows Container. A gente está começando a rodar o Windows 2016 rodando Docker. Né? Isso é bem legal. E aí qual que é o ponto? Putz, eu quero rodar uma aplicação tanto no Windows quanto no Linux, independente do sistema operacional. Né? E dá para fazer isso aqui através do .NET Core. Então, para quem tiver interesse, o objetivo disso aqui tudo, que a gente está subindo os arquivos, para quem quiser fazer depois deployment no Kubernetes, mas ele está aqui. A gente criou uma ferramenta, a gente tinha um problema lá na equipe, e talvez vocês tenham esse problema.
a gente tem trabalho de 8 pessoas, 8 técnicos. Cada um pega projetos de tecnologias X, com complexidades diferentes, que tomam determinado tempo. E aí, como é que eu faço para tirar um relatório, saber, putz, se eu tiver um projeto de, sei lá, envolvendo MySQL, quem que é o cara que tem mais experiência no time e que tem a banda de tempo disponível para poder tocar esse projeto? Ou, putz, eu estou vendo que o Rara está o dia inteiro varando madrugada. Putz, por que ele está fazendo isso? Aí eu vou olhar pelo tipo de projeto que ele está trabalhando em complexidade e consigo saber. Então a gente criou uma ferramenta chamada Arda. O nome não foi eu que escolhi, tá? Só para deixar bem claro. Isso aqui é porque tem um cara no time que ele adora o Senhor dos Anéis e eu sei que tem alguma coisa a ver com a Terra dos Anões, mas é o máximo que eu consigo saber dessa história. Mas enfim. Mas o Arda é bem legal. O que o Arda faz? É uma ferramenta que a gente fez está aqui pronto em .NET Core. E a ideia é um dashboard. Deixa eu dar para acessar o ambiente aqui, só para vocês terem uma ideia. Eu já vou voltar para. Ele é um portal que você registra o tipo de projeto que você está trabalhando, tecnologias envolvidas, grau de complexidade, tempo e assim por diante. E aí o meu gerente, quando ele tem que alocar alguém no projeto e dar uma olhada nesse dashboard, ver, putz, eu tinha um problema na equipe. Todo mês a gente tinha que ficar fazendo reunião com o nosso gerente. Olha, o que você andou fazendo esse mês? Putz, olha, esse mês eu trabalhei em tal coisa, não sei o quê. Isso é horrível, é um tempo desgraçado que você perde. Aí a gente criou uma ferramenta, todo mundo tem a obrigação de reportar aqui, e eu nem preciso falar mais com o meu chefe, só vou falar quando tem algum problema. Mas ele acessa aqui e sabe como é que o time está alocado e qual o grau de complexidade, tá? Como vocês podem ver, o pessoal está mexendo na aplicação, está muito bacana. Mas vai ter uma parte legal. Se vocês olharam aqui, ó, na hora que eu clico nesse Deploy to Azure, ele vai abrir um template ARM que a gente criou, e ele pergunta, você quer rodar em Linux e Windows? E ele já sobe já como container, tá? E está de graça, então vocês podem utilizar para quem quiser. Isso que a gente estava querendo rodar no Kubernetes, a gente fez em Docker. Então a gente queria migrar para lá, então vamos fazer então dessa forma. O objetivo tudo é isso aqui, tá? Só para entenderem o rolo que a gente se meteu. E aí, eu pensei que peguei algumas coisas. Eu vi que tinha que trabalhar com arquivos no YAML para poder fazer o deployment mais fácil. Então eu peguei só alguns exemplos aqui, mas essa não é a parte legal. Surgiu uma outra necessidade que a gente tinha. Putz, eu quero fazer deployment de pacotes dentro do Kubernetes. A gente viu que tinha um kubectl. Pô, mas será que não tem um outro jeito também de fazer isso aqui? Tinha uma outra ferramenta? E a gente acabou descobrindo que tem um Helm. Tá? A gente não conhecia. E aí depois a gente foi descobrir que o Helm, a Microsoft comprou primeiro. A gente comprou. E aí tem um tal de Base também, que é para gerenciar o workflow, que a gente também comprou. Mas enfim, o Helm é legal porque ele trabalha com o conceito de charts, e aí eu fiz o procedimento para instalar o Helm. Né? E ele estava com uma dificuldade. Bom, qual que é o script? E aí eu peguei o comando para você poder rodar, instalar ele, da forma mais simples. E é um package manager bem interessante. Né? Então aqui, no meu caso, acho que aqui eu instalei uma série de pacotes aqui nesse ambiente. Brincando um pouco aqui. Então vocês podem ver que eu tive que fazer vários testes até descobrir como é que esse negócio funcionava. Então a gente foi instalando. Foi bem bacana. Então deixei o procedimento aqui para quem quiser instalar. Aí tem a parte legal. Isso eu achei bacana. Eu vi que tinha algumas formas de monitorar o Kubernetes, além do próprio dashboard. E eu não sabia instalar o Grafana e mexer com o Prometheus. Eu até vi com o Luciano como é que fazer para instalar o Prometheus, mas, cara, eu estou começando a mexer isso aqui agora, já estou botando uma peça que eu nem conheço. Aí eu comecei a dar uma pesquisada, e para quem tem mais facilidade de visualizar como é que está o ambiente, esse tipo de coisa, eu vi que tinha um cara chamado KubeOps. Aí eu peguei esse cara, o KubeOps, para testar. Então, deixa eu pegar aqui no meu ambiente. Deixa eu pegar aqui o lugar. Eu instalei o KubeOps aqui pelo Helm, né? E aí eu peguei. Esse aqui. Eu não salvei essa URL. Mas depois que eu instalei ele, eu também deixei documentado aqui como é que faz o procedimento de instalação do KubeOps. Ele é bem simples, basicamente o que eu fiz. Eu fiz um install, eu dei o nome qual que eu queria, né? E qual que era o pacote, né? Então, subiu com esse cara de KubeOps. Então aqui eu tenho uma segunda instância dele, que dá para testar. Isso aqui eu achei legal. Ok, ele é um
Se você for tentar no Internet Explorer não vai funcionar legal, tá? Se você não perguntar, não funciona. Tem que ser no Chrome mesmo. Ok. Mas o bacana dessa história toda é que eu consigo ver, pelo menos visualizar, e aí eu consigo ver quais são os pods que estão funcionando bem ou não. Quando tem algum deployment novo, ele já começa a criar um novo. Quando tem um problema, ele vai lá e destrói. E aí teve uma coisa bem bacana. A gente queria testar se o bit ia ficar legal. Eu escutava toda hora o pessoal falando lá, nossa, você tem que botar um caos monk aqui para sair destruindo tudo, ver como é que esse cara se comporta. Eu falei, nossa, vamos começar a destruir o ambiente, né? Isso é muito legal. E aí eu fiz o seguinte, eu peguei um pacote aqui, deixei documentado também, se quiser. Não deixei. Acho que teve algum motivo. Eu não deixei, mas tudo bem. A linha de comando, para quem for fazer, tá. Eu instalei aqui em algum lugar. Esse cara. Não. Tá aqui. Isso aqui é muito legal. Né? A linha de comando do Helm para poder instalar o Chaos Cube em modo dry run e já fazer a cada 1 minuto sair destruindo os pods. Né? Nossa, que legal. Vamos ver as aplicações começando a cair e como é que eles se recuperam do sistema. Então, aí a gente começa a rodar esse cara aqui. E aí começa a ficar uns negócios bem malucos. Aí ele começa a sair destruindo, criando. Isso é um evento a cada 1 minuto. E isso foi legal pra gente, como aprendizado, porque a gente queria ver, bom, a gente precisa testar, ver esse sistema, o que acontece quando começa a destruir, dar uma falha na aplicação, como o Kubernetes vai se comportar. Então eu achei legal essa ferramenta aqui, o KubeOps, porque para quem tem uma facilidade melhor para ver graficamente como é que funciona o ambiente e ver o que está acontecendo, eu achei bacana. Tá? Aí vem uma coisa legal. Uma das coisas bacanas desse projeto todo que a gente fez foi poder escalar facilmente, usando o ACS. Então a ideia, a gente descobriu que numa linha de comando eu posso aumentar a quantidade de agents e diminuir. Então vamos lá, vamos tentar aumentar e diminuir esses caras aqui. Deixa eu colocar aqui. Tá aqui, ó, o scale. Essa é a linha de comando que eu tenho que fazer. Então, nessa linha de comando que eu falo, eu mando rodar o comando de scale, eu falo qual que é o grupo, e o resource group e o nome do cluster, né, que eu estou mexendo. E eu falo o seguinte, a nova contagem agora não vai mais ser 3, vai ser 2, vai ser 1. Então, vamos aumentar esse cara aqui, vamos pegar ele. E... Então agora eu vou escalar agora, ele está com 3 agents e um master. Agora eu vou falar para que ele tenha 5. Então, ok. Bom, se eu acertar a linha de comando, o que ele vai começar a fazer, daqui a um tempo, isso é legal, uma coisa que eu tinha visto no KubeOps, é que ele mostra quando ele começa a destruir, começa a aumentar a quantidade de agents aqui. Demora uns 8 minutos, 12 minutos. Mas essa foi a parte legal para mim, que eu estava cuidando do ambiente. Eu não tinha que me preocupar em instalar mais uma máquina manualmente, juntar no cluster, fazer toda a configuração de rede, storage, que ia dar um trabalho. Eu ia perder tempo com isso, eu não queria perder esse tempo. Eu queria já voltar rápido, o pessoal já começar a desenvolver, já começar a botar a aplicação aqui. Então, se vocês esperarem, acho que uns 10 minutos mais ou menos, já começa a aparecer aqui a quantidade de agents aumentando automático. Tá? E aí também, obviamente, se eu rodar aqui pelo... Acabou de chegar a edição aqui. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada aqui pelo comando para pegar os nodes, ele vai começar a aparecer. Então vai começar a aumentar esse valor, esse automático. Então tem que esperar um pouco aqui. E aí vai. Então, essa foi a ideia do projeto. Como é que dá para você começar a criar esses containers usando a ideia do ACS. E olha que legal, vamos dar uma olhada com um pouco mais de detalhes. O que tem dentro aqui? Olha, dá para ver, vamos ver se vai aparecer aqui. Já está aparecendo já está começando a aumentar. Olha as máquinas aqui. Agora já está com 5 agents aqui. E o que é a parte legal?
No Azure tem algumas particularidades, né? Óbvio. Mas, por exemplo, quando eu acabo criando as regras de balanceamento, esse tipo de coisa, se eu estivesse fazendo à mão, eu tenho que mexer direto no load balancer. E muitas vezes tem gente que não está acostumado com isso. Então, se eu começar a olhar aqui algumas coisas dentro dos objetos criados, por exemplo, eu posso dar uma olhada, por exemplo, o balancer. O que ele já fez? Ele criou para mim automático esse objeto. Não tem. Desculpa, eu cliquei errado aqui. Deixa eu pegar aqui o tipo de balancer. Porque eu andei criando algumas outras coisas a mais, então não foi a coisa mais inteligente que eu fiz. Ok. E aí, isso aqui que eu achei que você dar uma fuçada um pouco para ver o que tinha dentro. E aí eu vi que ele mesmo já estava criando para mim as regras de balanceamento, ele já estava criando as regras de fire de porta, quando eu acabava expondo um deployment, ele já criava um IP público para mim no Azure. Isso tudo são objetos que manualmente você teria que criar. E aí, como eu deleguei para a aplicação para que ela faça isso, ele vai criando esses recursos. Tá? Aqui ele deve estar mexendo na configuração ainda, porque está demorando um pouquinho para ver. Tá? Inclusive as placas virtuais das máquinas, porque a placa para a gente, no Azure, ele é um objeto virtual. Então ele vai criando isso aqui para a gente de forma automática. Tá? E tudo isso... Já terminou? Já apareceu já, agora está com os outros nós. E aí tem uma parte legal que a gente acabou descobrindo, que quando eu acabava no ACS, provavelmente isso aqui deve acontecer também manualmente. Quando você vai adicionando mais agents aqui, daqui a um tempo ele vai começando a matar os outros pods que estão rodando lá nos outros agents e vai distribuindo. Então depois, isso que leva em torno de uma meia hora, pelo menos foi o tempo que eu percebi que eu subi com um monte de aplicação de teste aqui, e ele começa a balancear isso aqui para mim. Então eu achei um ponto legal, eu não tenho que ficar me preocupando em balance, eu mesmo tenho que fazer esse balanceamento e fazer essa distribuição de carga. Ele já vai fazendo. Tá? E aí, se você quiser ver cada um desses postos rodando aqui, né, dá para ver com mais detalhes aqui. Tá? A ideia é depois, futuramente, chegar a algo mais bonito, né? Usando Grafana, Prometheus. Aí eu preciso pegar uma discussão que estou sempre mexendo nessa parte aí, vai ter que apanhar bastante. Tá bom? Legal? Essa foi a ideia então para mostrar para vocês como é que eu consigo subir esse ambiente. E eu não sou um cara, de novo, eu não sou especialista em Kubernetes. Aí você tem que falar com eles aqui, que eles manjam muito mais do que eu. Eu só queria montar esse ambiente. Tá bom? Acho que é isso. É isso. Pessoal, obrigado. Tem? Não pergunta coisa nova de tecnologia, mas você tem a menor ideia. Né? Oi. Tá. Dá para ter feito, mas por padrão ele não faz isso. Quando você cria o ACS, ele põe em modo manual, o auto-scale. Né? No fundo, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o que chama de um Virtual Machine Scale Set, né? Para funcionar essas máquinas. E ele põe em modo manual. Então, eu tenho que ir lá, linha de comando e colocar. Eu já conversei com algumas pessoas, tem gente que não gosta muito dessa ideia de... Nossa, aconteceu alguma coisa bem feia. De deixar com que ele mesmo vai escalando sozinho. Eles preferem, não, melhor eu mesmo vou escalando esses caras do que... Mas dá para ter feito. Eu achei mais legal deixar manual mesmo, porque eu tenho mais controle. Tá? Tem uma pergunta aí? Mais algum? Tem uma mesa. Acho que uma coisa legal reforçar, né, que apesar de tu usar a ferramenta ali, é Kubernetes puro, né? Tipo, não tem nenhuma alteração que foi feita em cima do Kubernetes, então acho que isso também é legal do ACS. Falta ainda fazer uma parte que ainda não tem, estou mexendo com ainda, que é colocar o Rancher se comunicando com esse cara aqui. Isso ainda não terminei de fazer ainda, é na próxima missão. Show. Alguém tem mais alguma pergunta para o Hara? Não? Que ótimo, foi fácil entender. Mas tá bem fácil mesmo. Por isso que eu deixei aquele guia lá no GitHub. Quem quiser ela pode pegar à vontade. E tiver alguma sugestão de alguma coisa que está faltando, de repente eu já altero. Para a gente ter uma ideia, quem está usando hoje, quem trabalha mesmo com Kubernetes? Tem poucas pessoas que trabalham. Container, usando container, rodando em produção.
é um assunto... A área que eu trabalho, a gente lida muito com SBs, como eu disse. Desses caras, uma coisa que estatisticamente, tem dois caras que estão crescendo absurdo para a gente, projetos de containers. Ou é Kubernetes ou é Rancher. No entanto, a gente tem projetos envolvendo Docker, mas é muito mais pesado que Kubernetes e Rancher. Rancher ele não estava aparecendo, de um ano para cá, começou a aparecer alguns clientes já com esse tipo de ambiente eu querendo testar. O Rancher ele usa o Kubernetes por debaixo dos panos também? Ou como é que funciona? Ele pode é um procurar. administrador? O que é o Rancher? Não, ele não é um administrador, ele tem um outro nome que eles dão para ele, esqueci o. Mas ele pode conectar também no Kubernetes. Você consegue criar cluster de Swarm, Mesos, e já que você criar o cluster. Ele fica bastante de massa lá da cima. Isso, tipo o que o OpenStack faz, o Lex faz, essa criação por baixo para criar esse cluster, tá? Ele até auxilia bastante. E uma questão também para monitorar já. Eu consigo criar no Azure ou na AWS ou em qualquer cloud público? Sim. O Rancher, a gente não tem ele como ACS, igual vocês viram. ACS só tem Kubernetes, Swarm e VCOS. Tá? Mas já no Marketplace é disponível já o Rancher. Inclusive o beta dele já está conectando com o Windows Server 2016. Então, imagina que legal, eu já consigo montar isso aqui. Você pode montar um Rancher gerenciando um cluster que tem tanto Windows quanto Linux. Se for .NET Core, você consegue mover entre eles. Aí é legal pra caramba. Tá? Alguém tem alguma pergunta em relação ao Kubernetes mesmo? A gente pode tentar... Sim, não? Bom, só para o pessoal, talvez quem não conhece ainda, quem já ouviu falar de Kubernetes? Já Tá, então é um orquestrador de container, bacana. E eu acho que o ACS que o Fábio mostrou é uma forma de fazer o deployment ali na Azure, tipo, muito fácil. E eu acho que só tem um detalhe pra gente ali, a gente até comentou, né, que ele não... Hoje ele expõe todos os recursos que ele cria e acaba expondo para a internet, né? As pessoas já estavam trabalhando para fazer essa correção. É legal falar da contratação do rapaz, né? A gente não sabia também, fiquei sabendo por eles. Um dos caras que criou o Kubernetes, que é o Brandon Burns, a gente também contratou. Tá lá comigo. Não, foi engraçado porque você entra no GitHub de Kubernetes e manda uma reclamação, ele que responde, né? Meio que uma machadada, né? Então é engraçado às vezes. Ele está responsável pela parte de Kubernetes no Azure e ele está responsável de uma coisa que eu não mostrei, que é você consegue pelo portal, pelo browser, abrir o CLI, sem precisar ter o CLI instalado na máquina, para ter feito isso aqui. Então, quem não tiver nenhum computador, usando qualquer browser, o cara consegue rodar linha de comando. E esse é um projeto que ele está trabalhando também, que já está funcionando. E ele que fez isso. Só isso, né? Pessoal, então uma salva de palmas para o Fábio.